Olá, olá, você que acompanha o Clube Criminal, podcast diário que todos os dias se propõe a compartilhar estratégia profissional na prática criminal, sempre com um convidado especialíssimo. Hoje quem vos fala é João Ricardo Batista, acompanhado de Amanda Martins, que em breve dará suas saudações. Thiago Bunin, bom dia! Fala pessoal, é sempre um prazer estar com vocês aqui no nosso Clube Criminal, nosso podcast diário, um único podcast gravado todos os dias ao meio-dia sobre advocacia criminal. São mais de 130 episódios gravados lá no Spotify. E a gente também tem a gravação agora no YouTube para você poder acompanhar em vídeo. Mas é muito mais gostoso se você está ouvindo o nosso replay, participar aqui ao vivo, diariamente, ao meio-dia, que você pode comentar. Eventualmente a gente coloca você aqui para dentro da live para conversar com a gente. E hoje a gente recebe uma convidada muito especial, amiga nossa, do João, minha, do Rodrigo, a Amanda, já esteve aqui com a gente falando um dia sobre flagrante, atendimento de flagrante. Hoje o tema é livre, né, Amanda? Não sei já se você já pensou do que falar, mas a gente vai ficar conversando aqui com vocês sobre advocacia criminal. Então até peço a participação de vocês, mandando aqui embaixo na caixinha de pergunta, nos comentários, o que vocês quiserem que a gente fale. Hoje a gente está aqui com o João Ricardo e a Amanda, pronto para responder vocês. Eu vou só aprender, eu vou só assistir vocês aqui hoje. Vai lá, Amanda, dá um bom dia pro pessoal e se apresenta. Olá, Thiago, bom dia. Bom dia, João. Que prazer imenso estar aqui participando de mais esse podcast com vocês. Eu que sou uma eterna aprendiz e uma fã de carteirinha, vocês sabem disso, né? Mãe, tô aqui com o Thiago, com o João. Boa tarde, na verdade, eu acho que já todos, né? Não almocei ainda, estava aqui fazendo uma audiência antes de entrar com vocês. Pois é, me proporam isso, de vir aqui conversar um tema livre com vocês. E eu fiquei com frio na barriga, confesso, porque sempre entrar com vocês ao vivo para falar sobre advocacia criminal é um grande desafio, né? Vamos lá, Amandinha, antes de mais nada, eu quero agradecer a você pela presença, você tirar um pouquinho do seu tempo nessa advocacia que você tem, que é tão violenta. Eu acho que esse é o adjetivo para uma advogada criminalista dessa dentro do Pará. Ela chega violentamente, tomando o espaço inteiro na advocacia criminal ali do Pará. Ela vai falar um pouquinho sobre ela. Quero agradecer a vocês todos que estão aqui na gravação ao vivo também. Cumprimento a todos, na pessoa do Rafael Cândia, grande amigo que está aqui presente também. Vamos lá. Amandinha, conta um pouquinho sobre quem você é, quando você começou a advogar, como que foi essa sua entrada na advocacia criminal, quem é você, para que o pessoal já te conheça, já te passe a acompanhar também. Bom, para quem não me conhece, eu sou Amanda Martins, sou advogada criminalista aqui no sudeste do Pará, na cidade de Tucuruí, no interior do Pará. Atuo aqui em primeira instância, atuo em sede dos tribunais também, tribunal de júri. Eu iniciei minha profissão lecionando, né? A minha escolha no início foi a academia. E depois de um bom tempo de formado, muito tempo depois de formado, eu iniciei na advocacia, que não tinha pretensão na área criminal, e o criminal aconteceu aí na minha vida. E eu tenho uma paixão imensa pelo tribunal, pela advocacia criminal e depois o tribunal, né? O tribunal do júri chegou depois. Mas eu me alimento dessa arte que é a advocacia criminal. Quando me foi proposto, me convidar, né? O Rodrigo me enviou o convite e depois eu fui surpreendida ali, o tema livre, eu falei, meu Deus. E aí, depois do convite, de uns dias para cá, várias coisas aconteceram e eu falei bem assim, olha, eu acho que esse tema livre foi de Deus, foi muito bacana. Para a gente desmistificar um pouco desse romance. Não é verdade, Thiago? Não é verdade, João? A gente que postula, a gente sabe que a advocacia ela não é composta por um pedido, uma concessão, uma liminar, um alvará. Ele é composto por um caminho, ele é feito por um caminho, né? Nós somos uma ferramenta, não é verdade, que instrumentaliza esse caminho da advocacia criminal. E é muito importante a gente trazer isso e assim, se conscientizarem que, na verdade, o nosso caminho, ele é composto também por muitos desafios e muitos deles, às vezes, não é verdade? O indeferimento, a denegação de uma ordem, não é mesmo, Thiago?
E aí a gente precisa preparar esse cliente e o nosso emocional para esse caminho, até chegar àquela decisão que muitas vezes vem parar aqui na internet de concessão. Não é verdade? Quando fala, concessão de um recurso ordinário no STJ. Pois é, mas até chegar no STJ, a gente Até passa chegar pela lá. primeira instância, a segunda instância, não é verdade? Várias Ô, sustentações. Amanda, deixa eu até dar um testemunho aqui pro pessoal importante que você está falando, né? Eu lembrei disso essa semana e queria falar disso aqui no Clube Criminal, porque eu postei uma foto na delegacia, acho que hoje é quinta, né? Na terça-feira, falei, o dia que deixar de tomar chá de cadeira na delegacia, naquele dia, graças a Deus, era chá de sofá, então estava mais confortável. O dia que deixar de tomar chá de cadeira ou de sofá na delegacia, deixou de ser criminalista, né? É verdade. E aí uma amiga, colega, advogada do interior, conhecida minha, né, o João já fez até júri com ela, falou, poxa, Thiago, se até você toma chá, imagina nós, meros mortais. Eu falei, não, não é assim não, cara. Todo mundo, e se o Cacai baixar aqui nessa delegacia, se o Alberto Zacarias Toron baixar aqui nessa delegacia, meu irmão, nessa aqui, vai tomar chá de cadeira também. Vai tomar, vai tomar. E o dia que parar, deixa de ser advogado. E eu tava lembrando disso, Amandinha, porque olha só, olha que doideira. Ano passado, apesar, né, do pessoal ver, poxa, o Thiago ganha decisões no STJ, ganha decisões no Supremo, advoga no Tribunal Superiores, beleza. Só que ano passado eu estava com um caso muito complexo e eu não estava conseguindo a liberdade, etc. Não estava. E um determinado dia eu estava quase numa depressão do criminalista. E aí eu entrei no Supremo Tribunal Federal e coloquei o nome, não vou falar aqui para não expor, mas de grandes advogados que para mim são referências. Faça isso. Pegue aqueles advogados que para vocês são referências. Eu não estou falando de mim, do João, da Amanda, do Rodrigo. Estou falando para você pegar aqueles que estão no Jornal Nacional todos os dias, sustentando no Supremo, no STJ todos os dias. Coloca o nome deles no STF, no STJ. Eu coloquei o nome deles de 2 no Supremo Tribunal Federal. Toma tinta também. A primeira página inteira, Amanda, era só liminar negado ou HC indeferido monocraticamente. Não conhecido e etc. Exatamente. Perdem igual a gente, tomam pau igual a gente, são advogado igual a gente, de carne e osso. É legal falar isso pra galera que é jovem advogado, que pensa que não, que tem pessoas que tem... Não é. É que esses advogados, às vezes, têm mais clientes do que você, do que a gente, e os casos que eles atuam são casos de repercussão. Então, quando eles conseguem uma liminar no Supremo Tribunal Federal, quando eles soltam alguém, isso é divulgado pela imprensa. E você tem a sensação de que eles você já absolveu, para você ver que você também tem o seu valor na sua advocacia, né? E aí, Amanda, rapidinho, só finalizando essa parte introdutória aqui, que você me deu o gancho ligado, né? Você falou de uma situação, né? Quanto é o trabalho para chegar, né? Eu e o Jefferson, a gente também conversava disso esses dias, né? Como que tem alguns casos aqui no escritório que a gente começa a atuar, às vezes o cliente está preso ou foi preso, e quanto que a gente faz um caminhar estratégico, quanto que é difícil para chegar numa decisão de liberdade. Eu sempre falo, né? Tenho o maior orgulho, ela deve estar me ouvindo aqui, ali fora na sala dela, a tia Tio aqui começou a trabalhar no escritório, né, como estagiária, depois bacharel, e hoje pegou a OAB faz um mês, né? Ela no primeiro HC no STJ conseguiu uma liminar. Mas foi um caso construído, cara, desde a primeira instância. Eu falei, tia Tia, esse caso, quando a gente pegou o caso, esse caso é para soltar na custódia ou no STJ, por conta da jurisprudência favorável que tinha. E não deu outra. Foi construído, na audiência de custódia não soltou. Eu falei, nem adianta, como já tem audiência de custódia, nem adianta pedir na primeira instância. Senão vai ficar um monte de pedido, é perigoso o juiz da primeira instância, na hora que receber o pedido, fundamentar melhor do que o juiz na audiência de custódia. Ainda, exatamente. Vamos pro tribunal, caiu no tribunal, o relator não era um relator garantista. Eu falei, ele vai negar a liminar, já avisa a família, né? Vai negar a liminar, negou a liminar. Subimos pro STJ, né? E aí no STJ eu já tinha falado, olha, tem jurisprudência favorável, tem HC coletivo do Supremo Tribunal Federal nesse caso. Vai dar certo na liminar no STJ. No STJ caiu com um ministro bom, né? Sem ela nem despachar, né? Sem despachar com a assessoria, concedeu, né, a liminar. Então a gente trabalha muito, aí às vezes a pessoa vê isso, vê um caso divulgado e fala, nossa, né? Ninguém sabe o que está por trás nos bastidores, o tanto de estratégia que a gente precisa, principalmente quando está trabalhando em liberdade. Vai lá, Amanda. É o que você falou, às vezes a imprensa ela vem e dá o foco, né, para aquele pedacinho que foi aquela concessão daquela ordem, aquela liminar, ou o mérito, né, o julgamento do mérito de um HC em instância superior.
E aí, de repente, a galera fica se sentindo frustrado e olha o que está na rede, e de repente fala, ele consegue, ela consegue, eu não consigo, ou me ensinar errado, ou me passar errado, ou não ensina tudo. E não é. A gente tem que ter a ideia de que é uma construção e que a gente é uma ferramenta. E que isso deve ser passado para o cliente logo no início. Ele tem que saber que um HC é o caminho do HC. Não se mostra a liberdade, mas se mostra o caminho de conquistar aquela liberdade, que muitas vezes não é um HC. Às vezes aquela concessão lá no final, aquela ordem concedida ou aquela liminar conquistada, ela foi fruto, às vezes, não é verdade, Thiago? Não é verdade, João? De vários HCs. O primeiro, o segundo, o terceiro, como o Thiago bem disse aqui, foi denegado, às vezes, monocraticamente, e depois, lá no terceiro, no quarto, no quinto, aquela liberdade cantou, como dizem, e aí o foco vai para essa liberdade. E muitas vezes, não é, às vezes, nem a liberdade, não é verdade, que é conquistada, às vezes é a nulidade de uma prova, desentranhamento de uma prova, melhoria de uma sentença. O que tem que ter em mente é que nós estamos no meio de uma preocupação e de uma urgência. Quando a gente recebe um cliente com um processo criminal preso ou solto, ele tem uma preocupação, que é a sentença, ele tem uma urgência, que é a liberdade se estiver preso. Me corrijam se eu estiver enganada. E aí isso vai moldar todo o nosso caminho na advocacia. Isso molda tudo. Isso molda o nosso atendimento, isso molda a consciência do cliente, isso molda a precificação dos nossos honorários, isso molda tudo. O que você está apresentando para o cliente é uma preocupação com a sentença e uma urgência. E o que vai ser levado para o tribunal não é só a questão da liberdade, mas a questão de nulidade, de cerceamento de defesa. Então, são muitas situações que sobe para o tribunal e todas elas podem resultar numa liberdade, que muitas vezes não vai ser num primeiro momento. Essa semana eu tenho tido casos assim, a gente teve uma grande operação aqui no sudeste do estado, uma das maiores que teve até o momento, que deflagrou aí uma situação que envolve situações de tráfico de drogas, e é um processo delicado que envolve todo esse caminho e que também não se decide rápido, nem da contratação, nem da estratégia defensiva. A gente não pode ser afoito nisso. E a gente precisa tirar esse romantismo, né? O romantismo ele existe por conta da paixão que move a gente na advocacia criminal. Mas é necessário entender que é um caminho e que esse caminho não é tão simples, que esse caminho não é feito só de alegrias e a gente precisa estar preparado para poder preparar o nosso cliente para recepcionar essa fala e todos os percalços que envolvem esse caminho, que é o criminal, o direito criminal, o processo do cliente. Amanda, tem uma pergunta que o pessoal fez aqui que é interessante, que ele suscita uma regionalidade, né, do Pará. Você mora num local que é bem distante da maioria das pessoas aqui, e o Pará é um local enorme, com muita atividade para advocacia criminal. A pergunta é do Fábio, ele pergunta: qual o maior desafio na advocacia criminal paraense, em específico no Pará? O sistema. O sistema. Curta e grossa, isso aí. O sistema. Nosso tribunal, ele é mão de ferro. Já ouvi vários colegas falando a respeito do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que é muito rígido, que tem decisões bem pesadas. O nosso Tribunal de Justiça aqui, ele é um Tribunal de Justiça com mãos de ferro. A gente trazer ao tribunal, é óbvio, né? É importante salientar que para o nosso tribunal, a gente tem que trazer, quando a gente vai para o nosso tribunal, a gente tem que trazer decisões do nosso tribunal. Então, mas nosso tribunal não é um tribunal tão moderno, não é um tribunal com decisões tão inusitadas, não é um tribunal inovador em decisões, entendeu, João? Então, assim, via de regra, ele segue a decisão de primeiro grau. Mas eu acho que, independente de todas as nuances aí que às vezes as pessoas pensam, o Pará é muito distante, ou é perigoso, ou é assim, ou é assado, né? Eu estudei no estado de São Paulo, eu fiz faculdade no estado de São Paulo, então eu sei o que ronda, né, a mídia em relação ao norte do país, mas eu acho que a maior dificuldade nossa é o sistema. Não estou te ouvindo, João. Perfeito. Amanda, tá. Uma das coisas que a gente que te acompanha sabe é que você tem uma especialidade do flagrante. Você é muito boa de flagrante. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
O flagrante realmente é uma dificuldade para todos os criminalistas. Para as mulheres, às vezes, também é difícil, porque elas enfrentam algumas dificuldades que homens não enfrentam. Então, já tem a dificuldade normal do flagrante, mais a dificuldade que algumas mulheres sofrem ao estarem flagrantes. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O flagrante criminal, primeira coisa, fala o que é o flagrante criminal, a diferença do flagrante em loco, flagrante de delegacia, para a galera que está chegando aqui, os acadêmicos, as pessoas que estão iniciando na advocacia, comecem a entender o que é um flagrante, quando ele começa, quando termina e aonde ele pode acontecer. Eu vou levar mais para a prática, tá bom? Não para conceito teórico. O que pode acontecer é que a situação do flagrante, quando nós somos acionados, muitas vezes, quando eu sou acionado, eu sou muito acionada quando o flagrante está acontecendo na casa, em um determinado lugar que não é a delegacia. Amanda, você vai? Vou. Vou. Eu sei que tem advogados que não vai. Eu vou. O cliente me chama, eu vou. Onde está, ou a família, ou alguém da casa, então eu vou. Eu me desloco até onde está acontecendo o flagrante. Vou pular no meio? Vou ser a Mulher Maravilha? Não. Vou atrapalhar o serviço da polícia? Não. Mas eu chego e eu quero saber qual é a situação de flagrância, o que está acontecendo. E o meu primeiro momento, que facilita muito o meu trabalho, é o respeito ao trabalho da polícia, né? De perguntar ao policial, aquele policial que está à frente daquela situação de flagrante, o que está acontecendo, enfim, como eles chegaram até ali. Eu sempre sou reportada, já tive de um tempo para cá vários embates. Esses embates, é muito interessante o João trazer isso, porque é uma situação de flagrante que vai levar para o tribunal, Thiago. Eu tive uma situação específica, vou trazer esse flagrante específico, porque esse processo ele foi cancelado, acabou tudo, o cliente ficou 3 meses preso. Ele foi preso em um determinado local da cidade, sem nada, sem nenhum objeto ilícito, sem armas, sem drogas, sem nada. Daquele local ele foi transportado, Thiago, ele foi algemado e transportado, porque o policial disse que ele era suspeito de um roubo, que teria acontecido um mês antes. Ele era suspeito de um roubo, não tinha mandado de prisão, ele não estava em situação de flagrância, andou com ele, levou ele para a casa dele no outro lado da cidade, supostamente teria encontrado droga dentro da casa dele, apresentou ele, olha só, abordou ele por ser suspeito de um roubo, entrou na casa dele, mas achou uma droga dentro da casa dele, disse que não era dele, não mora sozinho, e ele foi levado para a delegacia e feito um flagrante de tráfico de drogas. Bom, aonde começou? Eu fui acionada no caminho por alguém. Eu cheguei na delegacia primeiro que ele, fui questionada como que eu, advogada, cheguei na delegacia primeiro que ele, porque me chamaram, meu escritório é do outro lado da rua. Então, né, eu devia ser até processado se eu demorasse para chegar. Então, assim, quando cheguei na delegacia, e ele chegou na delegacia, você vai falar com o cliente primeiro? Eu falei, não. E não vou, não é o meu ato falar com o cliente primeiro. Eu fui acionada, já me falaram. Quando ele é apresentado, eu rapidamente me desloco para a sala onde os policiais vão falar, registrar o boletim de ocorrência, que é feito aqui no seccional, e ouvir o depoimento do condutor e das testemunhas. Esse é o meu primeiro ato, saber o que eles vão registrar. Por quê? Porque eu sempre, dificilmente, eu não formulo quesitos, eu não faço perguntas aos condutores ou eu não faço solicitação de diligências. Então, naquele dia, eu requeri que fosse... Eu não estava com papel e caneta, quem me segue sabe que eu sempre ando com papel, caneta, carbono, e eu faço a petição na hora ali, para não ter problema, e peço para protocolar. Mas naquele dia eu não tinha nada, foi no supetão, e eu pedi para consignar, pedi à autoridade policial que consignasse no depoimento do condutor perguntas. Né? Mesmo que ela não quisesse fazer as perguntas, a gente sabe que essa pergunta ela é indireta, ela é feita para a autoridade policial, que vai fazer ou não, enfim. Naquele momento eu solicitei, e naquele momento eu tive um grande embate, o meu primeiro embate com o policial militar, que surtou, que ofendeu, que xingou, que disse que não ia responder nada, que ele não ia responder advogado de bandido, que é bandido igual bandido. E isso eu falo tranquilamente, porque disso gerou representação, gerou tudo que tinha que gerar, porque naquele dia eu realmente falei, não vou tolerar. Eu geralmente faço ouvidos, tipo, pouco importa, estou fazendo meu trabalho, eu vou conseguir o que eu quero, mas naquele dia eu decidi que eu não iria tolerar. E pedi, né, conseguindo as perguntas, ele se recusou
a responder, ele se recusou a responder, a autoridade policial fez as perguntas dele, ele se recusou a responder. Pedimos entramos com HC para o juiz de primeira instância por conta da ilegalidade do flagrante, que negou de pronto e escreveu alguns absurdos. Pedimos depois o relaxamento, negou, porque eu ainda estava incrédula. Aí não deu jeito, subi com o HC, que teve uma decisão absurda do Tribunal de Justiça. Esse processo, esse flagrante, o juiz reportou ao Ministério Público, eu peticionei ao Ministério Público e fui despachar para que o Ministério Público devolvesse a autoridade policial para que fizesse as perguntas, que intimasse novamente o policial para responder os quesitos formulados pela defesa. Foi negado. Aí eu tive que ir para o STJ, Thiago, cheguei no STJ. O STJ, que mandou, não tinha denúncia até então, o STJ mandou descer e reportar, né, ao Ministério Público que devolvesse a autoridade policial. Por quê? Porque os quesitos eram necessários, tendo em vista as circunstâncias da prisão. Porque o policial militar, no boletim de ocorrência, diz que abordou, que ele não tinha nada, que entrou na casa, assim, ele diz tudo o que aconteceu. E aí se negou. No entanto, não foi atendido pelo policial militar. Eu subi com uma reclamação constitucional. Na reclamação constitucional, ela não foi conhecida, mas foi deferido liminarmente, de ofício, na verdade. De ofício, a reclamação constitucional foi atendida pelo STF, que descesse. E quando desceu, e que teve que chamar o policial militar de novo, ele respondeu os quesitos, e daí gerou um arquivamento por parte do Ministério Público daquele flagrante. 3 meses preso, João. 3 meses preso. Um flagrante de tráfico de drogas que não aconteceu, né? 3 meses preso. Esse cliente ficou. Tudo fruto de uma atuação rápida na delegacia. Que às vezes as pessoas não dão tanta importância, né? Ou não se preocupam tanto, ou talvez até mesmo por desconhecimento do que aquilo ali pode gerar. Porque é dito uma fala para a gente que aquilo, a nulidade, nos é dito e é passado a fala assim, que aquela nulidade, aquele vício não vai contaminar a ação penal. Mas você tem que entender que às vezes você pode fazer com que aquela ação penal nem nasça. Existe uma diferença entre processo e ação penal. Aquele flagrante, quando é comunicado para a autoridade judicial, vai gerar um número de processo. Mas isso significa que a gente já tem ação penal? Não, porque a ação penal nasce com o recebimento da denúncia, não é verdade? Temos a denúncia, temos o recebimento da denúncia, mas a gente não pode ficar congelado, estático até esse momento. E tudo isso é do flagrante. O flagrante, quando você é contratado para um flagrante, não é só ouvir o depoimento do seu cliente lá naquele momento, não é só você ler o que o condutor e as testemunhas falaram, o que é apresentado, vítima, e atuar só naquele momento ali pequenininho. Eu tenho para mim, por exemplo, que esse flagrante, ele terminou 3 meses depois, quando tudo foi cancelado, arquivado, acabou tudo, apaga tudo. Foi 3 meses depois, porque foi tudo atuação em flagrante. Eu não tinha ação penal, não tinha recebimento, não tinha denúncia, não tinha nem denúncia, tinha processo, porque virou um processo. A autoridade policial, ele comunicou. Agora eu te pergunto, olha só, mas aí você atuou no flagrante, você precifica como? O flagrante e depois a ação penal. Verdade. E aí? Esse flagrante acabou, 24 horas. Ação penal eu tenho? Não, porque eu não tenho denúncia nem recebimento da denúncia. E aí você cobra pelo quê? Então, como você precisa saber os desdobramentos de um flagrante, até onde ele vai, e eu não estou falando de perseguição, de oitiva, de nada disso. Eu estou falando de comunicação, ilegalidade, vício, nulidade e tudo que você pode conquistar nesse limbo que é o dia e o momento, ou em loco, ou na delegacia, até, porventura, uma ação penal que você pode evitar, inclusive, que aconteça. Mas as pessoas não se ligam nisso. Inclusive, Amanda, tem um ponto bem interessante que eu gostaria que o Thiago falasse um pouquinho. É do contrato dele, tá? Porque tem uma possibilidade de êxito, inclusive, na sede policial. E quantas vezes a pessoa chega e fala assim, mas não, o meu vou atuar tem. na delegacia. O meu tem, tanto na delegacia quanto na ação penal, no tribunal do júri, tem cláusula de êxito. Perfeito, né? Poxa, e aí, eu vou atuar bem no inquérito policial e vou perder um processo, uma defesa em processo. Eu não vou falar que todos os meus são processos em que eu coloco esse êxito, né?
Mas alguns são, e eu sou bem sincero com o cliente. Eu coloco naqueles que eu vejo uma possibilidade de êxito. Já digo para o cliente, olha, nesse caso aqui eu acho que se a gente tiver uma atuação ativa, e até, vamos falar, né? Houve uma banalização daquilo que se tem por investigação defensiva. Nem sempre é necessário fazer uma investigação defensiva, às vezes é só uma atuação ativa. Estou aqui na nossa live hoje, estou me preparando para ir uma delegacia que eu tive essa semana, e olha só, Amanda, requerimento à mão, igual você falou. Eu tá? faço à mão. Requerimento à mão, porque eu já tinha protocolado um e fiquei lá, não consegui ter acesso, e estou juntando, olha só, petição com esclarecimento de fatos e provas, né, que estão acompanhando aqui essa petição, documentos e etc. Né? Não é uma investigação defensiva, obviamente a gente faz um procedimento de análise de dados em separado e etc., de busca de provas e tal, mas eu vou juntar no caderno de investigação e estou tendo simplesmente uma atuação ativa, porque acho que há possibilidade, num caso ou outro, né, quando a gente vê, de arquivamento. E aí eu vou colocar uma cláusula de êxito nesses valores. Algo que, gente, dá muito para trabalhar com arquivamento, muito mais até do que investigação. Pedidos na execução penal, que dá para trabalhar com cláusula de êxito. Pedidos na execução penal, habeas corpus ou outros pedidos de liberdade, tá? E revisão criminal. E nulidades na ação penal, né? Com certeza. Não. Na ação penal, aquela nulidade que, de repente, ou aquela prova ilícita que você pede desentranhamento, não é verdade? Com certeza. E aí você consegue um êxito. São todas possibilidades de você trabalhar com uma todas as cláusula de possibilidades. Mas, assim, pensando em momentos do processo em que é muito claro, assim, a possibilidade de êxito, né? Aqui no escritório a gente vê muito claro, assim, são difíceis os contratos que não têm cláusula de êxito aqui, se for algum pedido na execução penal, que a gente não atua na execução, que a gente só seja contratado para aquele pedido. Né? Se eu já atuo na execução penal do cliente, é diferente. Agora, se eu fui contratado para um pedido, normalmente na execução penal, a gente coloca a cláusula de êxito. Revisão criminal, normalmente a gente coloca a cláusula de êxito, também habeas corpus. Isso eu estou falando quando você é contratado para fazer esses pedidos e já não atua para o cliente. Agora, Thiago, já estou atuando pelo cliente na ação penal. Pode ter uma cláusula de êxito? Pode. Se o cliente está preso, você pode colocar uma cláusula de êxito caso consiga a liberdade dentro do decorrer do processo. Se o cliente eventualmente for absolvido, você pode colocar uma cláusula de êxito por absolvição. Como aqui no escritório, Amanda, eu trabalho muito em recurso, né, Tribunal Superiores, às vezes minha cláusula de êxito não necessariamente é absolvição, mas às vezes a cláusula de êxito pode ser uma nulidade ou pode ser simplesmente uma mudança de regime de pena, uma diminuição na pena, né? Então, é possível você trabalhar com várias cláusulas de êxito. E aí é você identificar, no caso, aonde que dá para você ter um êxito e negociar com o cliente. Muitas vezes você entra na negociação dos honorários, né? Você passa o valor, precifica o seu serviço, e se você sentir do cliente que o valor está um pouco alto e você tem uma possibilidade de êxito, você já enxergou lá na frente que é possível um êxito, retire um pouco do seu valor dos honorários ali, né, inicial, e aí dá para você colocar até mais, porque daí o êxito você mostra para o cliente pode até achar alto aquele valor, mas ele fala... nossa, se conseguir isso aqui vai ser muito bom para mim, aí eu pago. E aí no êxito vai mostrar para o cliente que aquilo ali vai ser discutido só depois. E vai ser discutido só em caso de êxito, né? Então é muito importante também, você tem muita forma de atuar com cláusula de êxito na advocacia criminal. Você faz assim também, mais ou menos, Amanda? Faço. Os processos grandes que demandam interceptação telefônica, extração de dados telemáticos, esses processos grandes, tipo o processo que você acompanhou, que você estava ano passado, que eu acompanhei esse seu processo ano passado, e eu tenho alguns aqui nesse mesmo sentido, que a gente tem essa dificuldade de conseguir a liberdade, que a gente pode trabalhar as provas, né, muito questionar, bater nas provas do processo. Então, são processos que a gente geralmente acompanha ele todo, não é assim? A gente fecha o processo todo. E aí, para poder trabalhar melhor os honorários, é exatamente isso que eu faço. Por quê? Porque eu vislumbro a possibilidade ou de nulidade, ou de alguma situação ali no processo que eu posso conseguir uma vantagem muito grande para o cliente. E aí, nesse aspecto, eu consigo fechar a cláusula de êxito, porque ela é algo bom para ele, favorável, porque ele não vai ter aquele investimento na hora, o valor é grande no final, mas também o retorno para ele, se conquistado, é imensurável. Amanda, é importante a gente responder essa pergunta que eu fixei aqui, porque várias pessoas perguntaram. A gente está falando de cláusula de êxito, cláusula de êxito, mas, de fato, seria interessante vocês explicarem o que é a cláusula de êxito. Tá, por exemplo, o beabá mesmo. O que você recebe a título de honorário, o que você recebe a cláusula de êxito, como que é que funciona isso? Normal, você fecha o seu contrato normal, se você vai cobrar entrada, se você vai parcelar, se você vai receber tudo à vista, seu honorário normal,
para sua ação do seu processo, ou para o flagrante, ou para execução, ou para o tribunal, fechou o seu contrato normal. Mas se você... E aí, para isso, é óbvio, você precisa estudar para conhecer o procedimento, porque senão você não consegue identificar a possibilidade de você conseguir... Vou trabalhar naquilo que eu falei, Thiago, uma nulidade no processo. Você tem uma nulidade na ação penal, ou eu sei que a prova é lícita, eu verifico a prova é lícita, eu consigo trabalhar a ilicitude da prova para pedir o desentramento daquela prova. E aí, se eu não tenho prova no processo, eu não tenho aquela conduta. Se eu não tenho aquela conduta, eu reverto toda a situação. Agora, veja bem, às vezes, para você conquistar isso, não é um HC, não é um recurso, não é uma fala, são muitos. E aí, você cobrar por muitas tentativas até você conseguir, de repente aquilo fica também muito dispendioso para o cliente. E não é o que ele quer, porque ele tá de repente vendo ali naquele momento só liberdade. Por quê? Porque ele está no momento da urgência. Mas você, como advogado, não pode perder do foco que existe uma preocupação, que é a sentença, não é mesmo, Thiago? Então, assim, ele está focado ali, mas se você identifica algo que você pode trabalhar como um benefício grande para o cliente, mas aquilo vai demandar muito trabalho, mas é uma possibilidade. Então, você não reporta todo aquele valor, de repente, de todo esse trabalho para o cliente ali e cobra assim, ó, se eu conseguir essa nulidade, você está solto, você está livre, de repente, ou você está absolvido. E aí, eu vou lhe cobrar X. Beleza. Ah, mas aí quanto trabalho eu vou ter? Quanto eu conseguir me dedicar e quanto, porque isso vira uma motivação para você também, você conquistar e conseguir aquilo no processo. Não que você não fosse ter, mas é o caminho para conseguir aquilo, não é só um HC, entendeu? É um caminho longo. E aí você trabalha e negocia isso com o cliente, é uma escolha. É uma motivação e para o cliente, ele fica mais à vontade, acredito Exatamente. eu, de contratar um êxito, porque ele fala, peraí, o advogado está me Mas cobrando honorário. não é sem o honorário normal do processo, tá? Isso. Eu contrato o honorário normal do processo, como todo mundo, tem o meu honorário normal. Mas aquilo ali é uma possibilidade. E se a gente conquistar, através desse serviço, tem uma cláusula de êxito. Perfeito. É o cliente contratando uma coisa que é incerta, que é um resultado, que nem você mesmo vai prometer, mas que ele vai estar à vontade de pagar, ou seja, ele está contratado e concorda com o fato de pagar um êxito caso ele venha para o processo. E aí eu falo para o cliente, né, quando tem esse tipo de cláusula, que mostra essa é a certeza que seu advogado vai lutar muito para conseguir esse êxito, porque não é só você que vai ganhar. O advogado também ganha. Então, quando todo mundo ganha, todo mundo corre atrás do mesmo objetivo. Então, isso vai para além da minha palavra. É a certeza de que o advogado vai buscar um êxito, por quê? O que eu quero receber ao final é a soma do êxito mais meu honorário. João, isso é muito importante até para tirar um pouco aquela noção de resultado, né? Eu sempre deixo claro para o cliente que a advocacia não é profissão de resultado, é profissão de meio. Minha promessa, eu sempre falo isso, minha promessa que eu faço para todos os clientes é estudar muito o processo, conhecer muito a causa dele, chegar na audiência e não ter ninguém na sala de audiência que conhece mais o processo do que eu. Né? Travou aí, João? Travou aí? Não? Beleza? Ok. Né? Então, isso é muito importante. E quando a gente coloca uma cláusula de êxito, até fica fácil de mostrar isso para o cliente. Olha, não tenho certeza da plausibilidade desse pedido. Há direito? Há direito, mas não tem como eu te garantir. Tanto não tem garantia que eu coloquei, em caso de êxito, uma cláusula aqui que prevê um pagamento de honorários, né, quota-lits de êxito. Mas pode falar, Amanda, pode falar. Você tocou num ponto bem sensível, eu vi que a Andresa que estava falando isso, a questão do prometer, a promessa para o cliente. Primeiro, que o cliente não quer certeza, gente, o cliente quer segurança. Tá? O cliente não quer certeza. Isso é o advogado que se agarra nisso, que se der certeza para o cliente de alguma coisa, de algum resultado, vai conquistar aqueles honorários. No primeiro momento pode até ser, mas também você vai conquistar um problema enorme, porque você está dando certeza de algo que não depende de você. Né? Nossa atividade, ela é meio, nossa atividade, não somos nós que decidimos, não é mesmo? Então, assim, você tem que dar para o seu cliente, proporcionar para o seu cliente segurança. Você precisa conhecer o processo inteiro, sem dúvida nenhuma, porque muito maior do que uma oratória perfeita, do que um monte de palavra rebuscada, é você ter argumento dentro dos autos do processo. A sua Bíblia
é o processo. E você precisa entender ele de cabo a rabo. Por quê? Porque qualquer situação que acontecer no meio de uma audiência, numa sustentação oral, num júri, não importa onde, você sabe resolver ela. Porque você sabe o que trouxe até ali, você sabe quais são as possibilidades. E aí, se você decorar um monte de palavra bonita, para ter uma oratória perfeita, vai te faltar até palavra na hora de você arrumar o argumento para questionar aquilo ali, ou para pedir pela ordem, não é assim, não é assim que está nos autos, a prova não é assim, opa, testemunha referida, contraditar, prova, afastar testemunhas, incomunicabilidade, tudo que você tem que trabalhar para você resguardar aquele processo. Porque identificar algo que pode gerar uma cláusula de êxito, tudo bem, beleza. E você garantir essa situação até o final do processo para que realmente tenha essa cláusula de êxito, você controlar esse processo até o final, porque você precisa controlar o processo, você precisa ter ele nas mãos. É óbvio que é um processo, é óbvio que vai acontecer alguma coisa, pode acontecer alguma coisa que está fora do seu poder, como a decisão, por exemplo, que não cabe a nós. Mas você precisa ter o domínio de tudo que está ali dentro e das provas, e se pode, se não pode. Tem esse, mas isso aqui não foi trabalhado, não é bom para ti, deixa. Você precisa ter plano A, B, C, D, e tem que estar tudo na ponta da língua. A gente tem que entender que a gente precisa estudar exaustivamente o processo, a lei, o procedimento, não é verdade, Thiago? Estar inteirado com as decisões dos tribunais, porque no meio do caminho pode aparecer alguma coisa que parecia que estava tudo perdido. Eu tenho um processo assim, que foi negado a HC agora essa semana. Por quê? Porque mudou agora essa semana o entendimento. Na verdade, clareou mais e eu estou subindo um recurso ordinário para o STJ. Já nem tinha expectativa de liminar, agora eu já tenho. Mas por quê? Porque a gente tem que estar estudando o tempo todo e concomitante com o domínio integral do processo do nosso cliente. Ô Amanda, olha só que interessante, você falou essa situação de estudar, né? E tem uma pergunta aqui que é muito legal da Dalva, né? Que a Dalva perguntou sobre a questão da restituição da fiança, né? Eu sempre falo desse artigo e me perguntam todos os dias. Tem vídeo lá no Instagram, e aí a Amanda falou da importância de estudar, esses dias até a gente fez brincadeira aqui no escritório, né? Esse artigo 337, tá? Quem me perguntou uma vez foi meu amigo, João Ricardo, né? Questão de acordo de não persecução penal, a gente estava discutindo eu e o João sobre acordo de não persecução penal. O João falou, Thiago, no acordo de não persecução penal, não, acho que alguém tinha perguntado para ele, não restituíram o valor de fiança para o cliente. No acordo, normalmente colocam que a fiança vai ser revertido como prestação pecuniária. O que eu faço com o valor da fiança? Bom, se o juiz já homologou e extinguiu a punibilidade, eu sempre falo, não fala nada na audiência, fica quieto. Se não falou nada da fiança na audiência, fica quieto. Deixa homologar, porque na hora que extingue a punibilidade, o artigo 337 fala: restitui a fiança em caso de absolvição ou de extinção da punibilidade, inclusive, restitui a fiança o valor atualizado. É isso que prevê o artigo 337. E a Dalva perguntou aqui ontem... Corrigido, aí o processo demora 5 anos, valor corrigido. E aí, Thiago, deixa eu dar uns 50 centavos a mais. Vai, que eu já sei até o que você vai falar. Bota no seu contrato, advogado. Bota no seu contrato que os valores restituídos a título de fiança vão ser convertidos em honorário, êxito, tá? Pode ser convertido. Atenção, o cara nem pensa nas coisas, né, Thiago? Exatamente. E aí, né, você consegue a restituição desse valor de fiança. E tem outras coisas, gente. A Amanda falou de estudar, né? O quanto é importante isso. A gente conseguiu uma liberdade para um cliente, foi essa que eu comentei com vocês, né, da liminar no STJ, e aí entraram com um pedido de efeito extensivo na primeira instância. Pedido de efeito extensivo o pedido de efeito extensivo é para quem proferiu a decisão. Então, se foi no Supremo, é para o ministro do Supremo. Se for no STJ, é para o ministro do STJ. Se foi num Tribunal de Justiça ou TRF, é para aquele desembargador. É no órgão onde foi concedida a decisão que eu vou pedir para que aquela decisão... Um outro juiz não pode dar extensão de efeito da decisão que foi proferida por um outro magistrado, né? Isso pode parecer óbvio, mas não é para todo mundo. Fiz um vídeo esses dias no meu Instagram, postei falando disso. Então, assim, tem muita coisa aqui na internet para você consumir, se souber, de conteúdo de qualidade. No perfil do João, no perfil da Amanda, no perfil do Rodrigo, no meu perfil, no perfil de várias outras pessoas. Nos livros, em vários sites. Gente, hoje é muito acessível isso pra gente. Ontem também fiz uma brincadeira. O estagiário entrou aqui na minha sala e falou: eu queria um livro tal e não tô achando, procurando aqui, né? Falei, fala pra mim, filho. Fala que eu sei onde fica cada um.
né? Tá. Aí ele falou, quero tal. Eu falei, peguei, tá aqui. Eu falei, e quer o quê? Que eu te falo onde é que tá dentro do livro. Ele falou, ah, vai, sai daqui. Aí eu falei, não, é brincadeira, mas tem uma história, João. O maior tribuno, na minha opinião, desse estado, né? E eu tive a honra de ver e tive a honra de atuar com ele num processo, Dr. Ricardo Tradi, o maior tribuno do nosso estado, sem dúvida nenhuma, né? Até hoje, né? Porque o João Ricardo, né, caminha ao céu, né? Mas o Dr. Ricardo Tradi, ele tinha um negócio que o pessoal sempre conta dele, João, naquela época, que a jurisprudência era em livro, como se fosse Barça, né? E dizem que ele estudava tanto, lia tanto, que alguém do escritório falava, eu preciso de uma jurisprudência para falar sobre isso. Ele falava, aqui, mês de março, né, no tribunal tal, né, decisão do fulano de tal. Diz que ele lia tanto esses livros de jurisprudência que ele sabia. A vovó do direito, entendeu? Porque, poxa, eu me formei, cara, era RT impressa, entendeu? RT impressa, justamente. Diz que ele tinha a RT decorada. Ele tinha a RT decorada. Então, gente, é isso, né? É isso. Uma das coisas, né? Tem um colega, o Adrian também, né? Tá aqui no Instagram, já participou aqui com a gente. Ele sempre fala para a equipe dele, é estudo, é técnica. Não tem outro caminho. Para registrar, né? porque não é normal. As pessoas pensam que a gente normaliza, que essa conquista diária, às vezes de um resultado nesse aspecto, nesse resultado grandioso no tribunal, pensa que isso não impacta na gente. Eu não sei você, Thiago, mas eu levanto e danço aqui, assim, ó, comemorando. Yes, deu! E às vezes as pessoas pensam que não é assim com a gente. E não é assim. Ó, eu vejo o João comemorando, né, no tribunal, olha, absolvição, né, ou acolheu quase todas as teses da defesa, porque a gente sabe que nem sempre é absolvição, mas é a melhoria do resultado, não é mesmo, João Ricardo? Nem sempre a absolvição é postulada. Começa por aí. Ontem eu falei na sala secreta com os alunos, não sustente o sustentável. É verdade. Agora, assim, a gente não, as pessoas não podem, né? Os outros advogados que vêm, assim, a gente não podem pensar que a gente não comemora esse resultado. Cara, cada liberdade, cada liminar, cada nulidade no processo, cada desentramento de prova, cada conquista que a gente tem é uma conquista nova, é uma comemoração nova, não é verdade? É um processo novo, foi um caminho novo. Pode ser o mesmo, pode ser muito parecido, pode ser a mesma acusação, os fatos muito parecidos, mas é um caminhar novo. Teve outros deslindes no meio que fez com que a gente pensasse diferente. Eu não sei vocês, eu sou movida a desafio. Eu adoro um processo novo, eu adoro ler aquilo, tudo, sabe? Assim, e mastigar e pensar e criar estratégia e desenhar. Eu tenho muito disso, né? De desenhar a linha do tempo do processo para visualizar. No escritório a gente faz muito isso, sabe? Meio seriado, assim, o negócio. Vamos desenhar aqui a linha do tempo, né? No júri que a Mari veio aqui, eu conversei com o João Ricardo depois, lembra, João? Liguei pro João depois, a gente falando, parecia seriado americano, assim, né? A gente colocar as fotos e olhar e pensar a estratégia de maneira a visualizar isso. Então, cada resultado, cada processo é um caminhar novo, é um desafio novo e é uma comemoração nova e é um aprendizado novo, é um estudo novo, porque você pensa assim, isso aqui eu já estudei, eu já sei. Cada processo que eu pego novamente, tá, meninos? Eu pego novamente as decisões, eu me atualizo no que está acontecendo, porque por mais que você acompanhe, passa desapercebido muita coisa. Eu reflito e sento e estudo novamente toda aquela estratégia, aquilo que, mas você faz isso todo dia. Então, todo dia eu vou ler sobre aquilo que eu faço todo dia para eu fazer cada vez melhor. Perfeito, perfeito. Amandinha, é sempre um grande prazer recebê-la. Você vê a propriedade que essa advogada fala para todos nós. Eu tenho certeza que todos que estão acompanhando aqui ao vivo e vocês que estão ouvindo no Spotify gostaram também. É sempre um grande prazer receber a Amandinha. Gostaria de agradecer a sua presença. Deixe as suas palavras derradeiras aqui. Nós estamos aqui quase batendo às 13 horas. E eu gostaria que você falasse a sua mensagem final para aquele advogado que pegou a carteira da OAB na mão agora, para aquele advogado que está advogando há pouco tempo, para aquele advogado que está pensando em desistir, pensando em ir para aquela gaiolinha de ouro que eu chamo, que é o cargo público, sabe? Não está dando certo na advocacia, vou agora para o cargo público, ali comer o alpiste da estabilidade. Dá o seu recado. O que você tem a falar para esse advogado que está começando, o advogado que está vindo com tudo, mas está batendo de cara na parede, e o advogado está querendo desistir da advocacia criminal? Deixa a sua mensagem para esses advogados.
desistir não é uma opção, né? Eu sou fruto de algo que foi muito difícil e a desistência sempre foi uma coisa que bateu na minha porta, sempre gritando ali, me puxando. E eu coloquei na minha cabeça que aquilo que depende de mim, não existe a menor possibilidade de dar errado, porque depende de mim, depende de eu levantar para estudar, eu levantar para fazer, eu levantar para atender, eu levantar para escrever, eu levantar para ligar. Vai ser difícil? Vai. Mas é difícil para mim, também é difícil para o João, é difícil para o Thiago, é difícil para o Rodrigo, é difícil para todo mundo. A gente não está aqui diariamente vendendo facilidade. A gente está aqui mostrando um caminho e compartilhando com você para que isso aconteça da melhor forma possível. Mas a gente não vai poder fazer por você. Então, eu acompanho. O Thiago é um dos que madruga também. O João também é um dos que fica de madrugada estudando. Mas não desiste. Não desiste, porque a vitória, ela é certa. Ela vem. Eu sei que a gente luta pelo reconhecimento, porque a classe da advocacia é uma classe, principalmente a criminal nossa, muitas vezes marginalizada, criminalizada, né, pelo sistema. O sistema, ele dói quando ele impunha sobre a gente o poder dele. Ele dói, muitas vezes você vai chorar, vai sangrar, mas você é um advogado. Você é um soldado combatente e resistente, não é verdade? Então, resistir, eu acho que é a palavra de ordem. Resista. Resista, persista, porque esse reconhecimento vem. Muitas vezes o que a gente quer é muito mais do que bons honorários. A gente quer o respeito, a gente quer o reconhecimento, a gente quer estar na mesa de igual para igual, como a lei diz pra gente que somos essenciais à justiça, né? Nós somos uma função essencial à justiça e não existe hierarquia entre agente, magistrado e promotor. A gente sabe que na prática não é bem assim. Então, resista. Resista, estude, seja resiliente, seja persistente, levanta a sua cara, diga que tu não está no mundo a passeio e mostre para que você veio. E entra aqui para o Criminal na Prática, espera o curso do Buni também. E só para dizer, eu sou aluna do Criminal na Prática, tá bom? Eu faço parte da comunidade. Que coisa linda, Samanta. Obrigado pelas palavras, obrigado pela sua companhia aqui. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco assistindo a Amanda. Essa advogada é fantástica, eu aprendi a admirá-la como profissional e como pessoa. Quero pedir para você que está aqui, clica nessa setinha aqui em cima da minha cabeça e você vai ver o perfil dela. Então acompanhe ela. Ali está o perfil do Thiago, do Rodrigo, o meu também. Tá? Sejam todos muito bem-vindos aos nossos perfis e sigam a Amanda Martins, essa advogada. Tenho certeza que vocês vão se encantar com ela, assim como nós já somos, né? Abraço, Amandinha. Até o nosso próximo encontro no Clube Criminal. Thiago, dê o seu tchau pra galera aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado.